O curso de gastronomia visa capacitar o profissional para atuar no setor de hospitalidade e lazer, que está em grande crescimento no Brasil. Para isso, aborda os principais temas associados à área gastronômica, desde a sua evolução até as práticas e técnicas mais adotadas atualmente. Em sua nova aula, iremos ver os fatores relacionados aos regionalismos na alimentação no Brasil, apresentando as principais características de todas as regiões do Brasil, destacando vários estados brasileiros. Olá, que bom vê-lo novamente. Preparado para mais uma aula do nosso curso? Espero que tenha se preparado estudando os assuntos abordados na aula anterior. Não se esqueça de que para que o seu aprendizado tenha qualidade, é indispensável que você tenha empenho e dedicação no estudo do conteúdo que vemos nas aulas. Então, vamos dar início ao conteúdo preparado para hoje. Nesta aula, iremos conhecer os fatores relacionados aos regionalismos na alimentação. Como sabemos, o Brasil, com sua dimensão continental, possui uma ampla diversidade de alimentos e formas de preparo. A sua formação multicultural, que vimos na aula anterior, também colabora para esta característica. Em suas 5 regiões, encontram-se intensamente marcadas as influências culturais dos 3 principais grupos culturais, que são portugueses, negros e índios. Outro forte destaque é no final do século XIX, a chegada de imigrantes de várias nacionalidades, que trouxeram traços de sua cultura para somar-se à cultura brasileira. Então, vamos conhecer detalhadamente as características de cada região do Brasil. Região Norte. Apresenta uma riquíssima tradição com forte herança indígena, sendo que cada estado possui as suas peculiaridades e particularidades. Então, vamos ver as características de cada um dos estados da região Norte. Tocantins. Além da cultura indígena, Tocantins recebe grande influência de outros estados, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. De seus pratos, a maior parte à base de peixes, podem ser destacados caris no leite de coco babaçu e curimatá na folha de banana. O peixe curimatá também pode ser chamado de curimba, curimatã, grumatã, papa-terra, dentre outros nomes. Atenção! Vamos ver uma informação importante sobre o que acabamos de aprender. Fique ligado, o peixe curimatá é comum em açudes, barragens e rios, em todo o território brasileiro, e alimenta-se de vegetais e de lodo. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Roraima. Roraima também recebeu influência de vários estados do país. Seus pratos típicos mais conhecidos são tapioca, mujica de peixe, paçoca de banana e pratos à base de carne de sol. Das bebidas podemos destacar os sucos de açaí, cupuaçu e caixiri, além do vinho de Buriti. Buriti é uma planta da família das palmeiras, presente nos estados de Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí. Porém, também é encontrada nos estados do Ceará, Bahia, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Seu fruto, além de rico em vitaminas A, B e C, também fornece cálcio, ferro e proteínas. Tradicionalmente consumido de forma natural, o fruto do buriti
também pode ser transformado em doces, sucos, picolé, licor, vinho, sobremesas e ração de animais. Rondônia possui uma culinária feita à base de peixes, sendo comum a utilização de temperos como cheiro verde, cebolinha e chicória. Os pratos mais comuns são caldeirada de tucunaré, maniçoba e doce de cupuaçu. O cupuaçu é um fruto de árvore da região amazônica. É muito saboroso, sendo utilizado na culinária doce, azeda e agridoce, principalmente em sorvetes, sucos, vitaminas, refrescos e licores. Para reforçar o que foi apresentado, vamos fazer um pequeno teste para depois darmos continuidade à nossa aula. Escolha quais as palavras corretas para completar a sentença exibida a seguir. Além da cultura indígena, recebe influência de outros estados, especialmente São Paulo e Minas Gerais. De seus pratos, destacam-se cariz no leite de coco babaçu e curimatá na folha de banana. Tocantins, Roraima, Rondônia, Pará, Acre. Resposta correta. Clique no botão avançar. Exato! É muito importante que você fixe bem todas essas informações. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Agora, vamos conhecer as características da culinária de outros estados da região norte do Brasil. Pará. Baseada na cozinha indígena, a culinária do Pará possui ingredientes exóticos, como larvas de insetos e ovos de várias aves. Também abrange crustáceos, aves e temperos como coentro, chicória, manivá, pimentas e ervas, como salsa, cebolinhas, entre outras. A maniçoba é um prato de origem indígena e africana, feito com folhas de manivá, que é a raiz da mandioca, moídas e cozidas por cerca de uma semana. Acrescidas de carne de porco, de boi e de outros ingredientes defumados e salgados, sendo servida acompanhada de arroz branco, farinha de mandioca e pimenta. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Fique ligado, a maniçoba é um prato bastante comum no Pará e na Bahia. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros estados da região norte que devem ser abordados. Acre. Sendo uma mistura da cultura paraense, nordestina e sírio-libanesa, a culinária do Acre vai de mingau de banana e tapioca no café da manhã até panelada de buchada de boi, pato no tucupi, costela de tambaqui grelhado, carne de sol e quibe cru ou assado. O tambaqui é um peixe da bacia amazônica, de coloração geralmente parda, que pode variar de acordo com a cor da água. Esse peixe pode chegar a até 110 centímetros de comprimento e pode pesar até 45 quilos. A carne e o óleo do tambaqui são aproveitados para consumo. Amapá. Atualmente, o fruto mais conhecido do Amapá é o açaí, que também é consumido com carnes, peixes e frutos do mar. Dentre os pratos tradicionais do Amapá estão camarão no bafo, tucunaré na brasa, creme de camarão com castanha do Pará, filhote com tucupi e tapioca. Tucupi é o nome de um tempero extraído da raiz da mandioca brava, que é nativa da América do Sul, principalmente do Brasil, onde é vastamente cultivada, e também do molho que leva esse ingrediente. Tacacá, que é um caldo preparado com tucupi, coentro, salsa, cebola, alho e cebolinha, é outra especialidade amazônica, mas não apenas desse estado, e bastante apreciado nos estados da região norte. Amazonas.
Tendo influências portuguesa e africana, praticamente todos os alimentos utilizados no Amazonas são extraídos da mata. Frutos, peixes e raízes são os ingredientes mais tradicionais, com a adição do leite de coco e do azeite de dendê. Dentre os pratos tradicionais do Amazonas, podemos destacar pudim de tambaqui, bolinho de pirarucu e batata, farofa de pirarucu, moqueca de peixe com pirão, tambaqui recheado, pirarucu recheado ao forno, pudim de cupuaçu, filé de pirarucu ao molho de camarão, caldeirada de tucunaré e pudim de cará. O cará é um tubérculo cultivável, sendo um alimento energético, fonte de vitaminas do complexo B. Também é chamado de inhame, nome de origem africana. Os indígenas das regiões nas fronteiras entre Brasil e as Guianas os cultivavam para completar a roça. Também há espécies de tubérculo no sul da Ásia e na China. Antes de prosseguirmos, vamos avaliar seu aprendizado a respeito do que foi ensinado até aqui. Selecione a alternativa que contém a palavra que completa corretamente a próxima declaração exibida na página de exercício. É o nome de um tempero extraído da raiz da mandioca brava, que é nativa da América do Sul, principalmente do Brasil, onde é muito cultivada, e também do molho que leva esse ingrediente: cupuaçu, maniçoba, azeite de dendê, tucupi, tacacá. Resposta correta. Clique no botão avançar. Parabéns, você está mesmo atento. Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula e partir para outra região do Brasil. Região Nordeste. A região Nordeste é formada por 9 estados. Em função das várias culturas que se encontram ali, a região apresenta uma cultura gastronômica diversa e complexa, normalmente refletindo as condições econômicas e produtivas de suas paisagens variadas. No litoral são utilizados muitos frutos do mar e peixes. Já no sertão, predomina o emprego de carnes de gado. Também existe diversidade de pratos no que se refere à sua forma de preparo. Alagoas. Com intensa influência indígena e africana, os alimentos mais consumidos em Alagoas são batata doce, tapioca, carne de sol, inhame, macaxeira com carne de sol, dentre outros. Também são encontrados frutos do mar e uma vasta diversidade de frutas tropicais. Alguns exemplos de pratos alagoanos são sururu ensopado e fritada de sururu. O sururu é um molusco inserido entre 2 conchas e se parece com a ostra. O prato típico mais conhecido feito é o caldo de sururu, sendo referência nos estados da Bahia, de Alagoas, de Sergipe e de Pernambuco. Bahia. Apresenta marcante influência africana em seus ingredientes, sendo uma culinária de sabor forte, graças à variedade de temperos, como a pimenta malagueta. Tendo caldeiradas de vários tipos e nativas de diversos povos e variedades, na culinária baiana é um de seus pratos consagrados como patrimônio cultural. Mencionar exemplos de pratos baianos é correr o risco de esquecer algum que seja importante. Contudo, um prato deve obrigatoriamente ser destacado: o vatapá. Vatapá é um prato típico da cozinha baiana, com influência da culinária africana, de consistência cremosa, podendo ser preparado com camarões frescos e inteiros, ou secos e moídos, e também com peixes, bacalhau ou carne de frango, e é servido acompanhado de arroz. Ceará. Frutos do mar compõem a base da gastronomia cearense, que conta também com paçoca, carne de sol, macaxeira e oconhecimento. As praias da região possuem um cardápio diversificado, com os tradicionais frutos do mar e peixes,
além de outras comidas tipicamente cearenses. O diferencial da culinária do Ceará está no pequi, uma semente amarelada e de cheiro forte, utilizada para temperar arroz e carne, além de servir de ingrediente para licores. Típica do Nordeste brasileiro, a carne de sol é um método de conservar alimentos de origem animal, salgando e secando ao sol peças de carne, normalmente bovinas. E, por consequência, carne de sol também é o nome do alimento preparado dessa forma. Antes de continuarmos as explicações, atente-se para uma informação que deve ser destacada em seu aprendizado sobre esse tema. Fique ligado, a carne de sol também é chamada de carne de sertão, carne do Ceará, carne serenada, carne de viagem, carne mole, carne do vento, cassina ou carne acassinada. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Maranhão. Foi o primeiro estado brasileiro a cultivar o arroz, trazido pelos europeus em 1745. Que, com a mandioca, entra na composição de vários pratos do estado, como farofas, paçocas, pirões, mingaus, dentre outros. A vinagreira, ou Hibiscus sabidarif, é uma planta bastante popular na culinária maranhense, sendo um dos principais ingredientes do arroz de cuchá. Arroz de cuchá é um prato feito com a vinagreira, além de camarão seco, farinha de mandioca seca e pimenta de cheiro, tudo inserido no pilão. Paraíba. Na região litorânea do estado da Paraíba predominam os peixes, caranguejos, camarões e lagostas, sempre acompanhados de molho. Já no interior do estado, prevalecem a carne seca e a galinha à cabidela. De uma forma geral, destacam-se as frutas como seriguela, sapoti, manga, imbu, cajarana e o famoso caju. O escondidinho é um prato popular nos estados nordestinos, sendo preparado com carne de sol ou frango desfiado refogado. Coberto com purê de macaxeira ou de aipim, temperado com manteiga de garrafa e gratinado com queijo coalho. Pernambuco. Na culinária pernambucana estão presentes componentes herdados dos povos africanos, indígenas e europeus. Muitas receitas originais, derivadas de outros continentes, foram adaptadas com ingredientes encontrados facilmente no estado. Dentre os destaques de pratos da culinária pernambucana estão sarapatel, buchada, mão de vaca ou mocotó bovino, peixada pernambucana, bolo de rolo, cuscuz de milho e batata doce. Do litoral ao agreste, pode-se encontrar uma ampla diversidade de alimentos. Tradicionalmente, o Pernambuco é um grande produtor de açúcar, mas também se destaca pela produção de frutas na região de Petrolina, gado bovino e caprino. Também possui relevância na produção de feijão, mandioca e milho, além de ser um estado exportador de crustáceos. Sarapatel é um prato de origem portuguesa, feito com vísceras de porco, cabrito ou cordeiro. Em Pernambuco, é preparado com tripas e outras vísceras de porco e sangue coalhado. Agora vamos reforçar o seu aprendizado por meio de mais um teste. Escolha a opção que completa corretamente a frase apresentada a seguir. A vinagreira ou Hibiscus sabidarif é uma planta bastante popular na culinária, sendo um dos principais ingredientes do arroz de cuchá, baiana, cearense, maranhense, pernambucana, sergipana. Resposta correta. Clique no botão avançar. Isso mesmo, é exatamente essa a resposta certa. Agora que fixamos o conteúdo, podemos partir para o próximo estado da região nordeste do Brasil. Piauí.
É importante compreender que dentro do próprio Piauí existe uma variação de nomes para seus pratos. A utilização frequente de cheiro verde, cebolinha branca e corante de urucum fornece características singulares à produção gastronômica do estado. Os principais destaques populares servidos em mercados públicos são a galinha, a cabidela, a paçoca de carne seca, ou sarapatel feito com carne, fígado, coração e rim de porco, e a buchada de bode. A cajuína, considerada patrimônio cultural do Piauí e símbolo cultural de Teresina, é uma bebida sem álcool, clarificada e esterilizada. Atenção, vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, a cajuína é preparada do suco de caju e possui cor amarelo-âmbar, resultante da caramelização de açúcares naturais do suco. Tendo ressaltado esse ponto, vamos conhecer as especificações de outro estado da região nordeste do Brasil. Rio Grande do Norte. Esse estado possui uma culinária de intensa influência indígena. Os pratos típicos bastante apreciados pelos potiguares e que podem ser encontrados em todas as regiões do Rio Grande do Norte são caranguejada, carne de sol, cocada, cuscuz, feijão verde, linguiça típica do sertão, macaxeira, paçoca, peixe frito, queijo típico de manteiga e tapioca. Das frutas típicas do estado, as mais conhecidas são jaca, pitomba, pitanga, carambola, cajá e pinha, entre outras. Saiba que morangas são vegetais de hábito rasteiro e crescimento indefinido, com ciclo vegetativo de 80 a 90 dias. Os frutos são de cor verde escuro, antes de amadurecer, com estrias de amarelo vivo a bege. A forma do fruto é globular, um pouco alargada, e geralmente com gomos bem vincados, que lhe fornecem uma forma canelada, com um peso entre 2 a 3 quilos. Em culinária, as morangas costumam ser recheadas com carnes, peixes e mariscos. Sergipe. Na culinária sergipana, destaca-se o gosto por raízes, herdado da cultura indígena, o gosto por doces e guloseimas, herdado da cultura portuguesa, e o gosto por vários tipos de preparações com carne, herdado da cultura africana. Esses aspectos caracterizam a miscigenação cultural do estado de Sergipe. Contido em suas preparações, o milho integra a tradição religiosa local, mas também se destaca o consumo de mandioca cozida com carne de sol ou de outra forma. Outra característica é que o sergipano se orgulha de ser um grande consumidor de amendoim verde cozido. O caranguejo também é bastante tradicional na capital do estado. A Passarela do Caranguejo, situada na praia de Atalaia, em Aracaju, possui vários bares e restaurantes com diversos tipos de preparações de caranguejo. Dentre essas preparações, podemos destacar caranguejada com pirão, caranguejo na cerveja, casquinha de caranguejo, dentre outras. Encerradas as explicações sobre as regiões Norte e Nordeste, atente-se à próxima história que será apresentada, pois ela irá contribuir para a sua compreensão. Olá, meu nome é Raquel. Sou a nova funcionária aqui da cozinha. Muito prazer, Raquel. Seja bem-vinda ao nosso restaurante. Meu nome é Débora. Obrigada, Débora. Acho que vou precisar bastante da sua ajuda aqui. Pode contar comigo, somos uma equipe. Mas você já tem alguma noção sobre o serviço? Então eu comecei um curso de gastronomia recentemente. Como surgiu essa vaga que eu quis logo aproveitar.
Assim eu já ganho experiência e aprendo muito mais. Sem dúvidas, eu já aprendi tanta coisa aqui. Eu sei que o restaurante é de gastronomia brasileira, certo? Exatamente, temos os melhores sabores do Brasil aqui. A minha dúvida é que eu aprendi que cada região do país tem uma culinária típica. Como então aqui pode ter de tudo? Bem, é claro que nosso maior foco é na região sudeste, já que estamos aqui. Mas temos os principais pratos de todas as regiões do Brasil. Isso é um sucesso tanto com os fregueses daqui como os estrangeiros. Eu posso imaginar. Porque tem muita comida que não é comum em todos os locais do país. E não é muito comum mesmo porque são típicas de cada região. Mas o chefe Henrique conhece os melhores fornecedores do Brasil. Então sempre temos os melhores insumos aqui. Que ótimo, estou muito ansiosa para começar a ver isso tudo. Venha comigo então. Vou lhe mostrar alguns pratos que serão levados para os clientes. Tem feijoada, muqueca, escondidinho, virado à paulista e vários outros. Que legal, vamos lá. Muito interessante, não é mesmo? Com essas demonstrações fica bem mais fácil memorizar as informações que transmitimos nas aulas. Pois bem, antes de continuar com o aprendizado, vamos fazer uma pausa para um exercício. Vamos lá! Escolha qual a alternativa que completa corretamente a sentença apresentada na próxima página de exercício. Os destaques populares do estado do ou da, servidos em mercados públicos, são a galinha, a cabidela, a paçoca de carne seca, o sarapatel feito com carne, fígado, coração e rim de porco, e a buchada de bode. Alagoas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Resposta correta. Clique no botão avançar. Perfeito, é exatamente essa a resposta certa. Com o conteúdo exercitado, podemos dar continuidade à nossa aula e aprender muito mais. Para dar sequência às explicações, vamos detalhar as características da região Centro-Oeste. Essa região é formada por 3 estados mais o Distrito Federal, sendo uma grande mistura de formações. Possui influências naturais da formação histórica do Brasil e das mudanças econômicas do século XX, que forneceram à região uma composição pecuarista e agrícola. Goiás e Mato Grosso. A culinária desses 2 estados possui intensa influência indígena, com vasta utilização de raízes, sendo os seus pratos principais preparados com carne de sol e pequi. Vale destacar que pequi é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, que possui um fruto bastante empregado nas cozinhas goianas e mato-grossense. Do fruto pequi é extraído um azeite, que normalmente é consumido cozido, puro ou com arroz e frango. Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul, além das influências naturais, teve grande influência latino-americana, da qual herdou os ensopados de peixe. Em razão da fauna pantaneira, também é bastante comum o consumo de carnes exóticas e de peixes típicos da região, como pacu pintado e dourado. Dentre os pratos típicos destacam-se arroz boliviano, caribeu, chipa, farofa de banana, farofa de carne, furrundu, pacu assado, pucheiro, quibe de mamão, sopa paraguaia, saltenha, quebra-torto, arroz carreteiro e macarrão boiadeiro. No estado também existem bebidas típicas como caldo de piranha, licor de pequi, sorvete de bocaiúva, geladinho e tereré. Tereré é uma bebida preparada com a infusão da erva mate de origem guarani e consumida com água, limão e hortelã.
Atenção! Vamos ver uma informação importante sobre isso. Fique ligado, o tereré é considerado revigorante, em razão da alta quantidade de cafeína. Para ajudá-lo ainda mais com a memorização dessas informações, vamos fazer um exercício de fixação. Na página exibida a seguir, será apresentada uma informação relacionada com os assuntos que estamos estudando. Leia com atenção e escolha a opção que determina se ela está correta ou errada. Está bem? Então vamos lá. A culinária dos estados de Goiás e Mato Grosso possui intensa influência indígena, com vasta utilização de raízes. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão avançar. Excelente! Essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Com o exercício respondido, podemos destacar mais uma região do Brasil. Até o começo do século XIX, a região sudeste era praticamente somente influenciada pelas cozinhas portuguesa, africana e indígena. Alimentos simples como raízes, grãos e vegetais, além da carne, eram comuns em quase toda a região. O movimento de entradas e bandeiras em suas incursões pelo sertão, à procura de ouro e pedras preciosas, espalhou os hábitos alimentares da população dessa região. Espírito Santo. Em função de sua localização geográfica próxima à região Nordeste e com extensa área litorânea, a culinária do Espírito Santo é caracterizada pela grande presença de peixes e frutos do mar, sendo a moqueca capixaba um de seus pratos mais populares. Moqueca é o nome utilizado no Brasil para se referir a um cozido de peixe e outros frutos do mar com diversos temperos. A moqueca capixaba, em especial, é uma variação de pratos típicos indígenas do litoral do estado, que ganhou popularidade e é um dos atrativos turísticos da região. Rio de Janeiro. De influência indígena, portuguesa, africana, francesa, árabe e nordestina, a gastronomia carioca teve um maior crescimento com a chegada da corte portuguesa à cidade, quando capital do Brasil. No Rio de Janeiro, uma das comidas típicas é a feijoada, preparada com diversos tipos de carnes suínas e bovinas salgadas, embutidos e feijão preto. A feijoada é um dos pratos típicos mais famosos e populares da culinária brasileira. Existem diversas teorias sobre sua origem, e uma delas é de que teria surgido no século XIX, sendo uma adaptação do cozido português, com a adição do feijão preto. Também é destaque o tradicional filé com fritas, um prato à base de batatas fritas e grandes bifes de filé bovino grelhados. Minas Gerais. A culinária mineira possui influências indígenas, negras e portuguesas. As riquezas minerais do estado atraíram para a região uma grande quantidade de pessoas, que levaram seus costumes e forneceram à cozinha mineira um sabor bem ao gosto popular. Apresenta vasta utilização de alimentos de fácil acesso e sabor marcante. Dentre os pratos típicos do estado estão os tradicionais tutu de feijão, feijão tropeiro, galinha ao molho pardo, leitoa à pururuca e frango com quiabo. O queijo canastra, produzido há mais de 200 anos na região da Serra da Canastra, graças ao clima, à altitude, aos pastos nativos e à água da serra, que forneceram a esse queijo um sabor forte, relativamente picante, denso e encorpado. Atenção! Vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado! Desde 2008,
O queijo canastra é patrimônio cultural imaterial brasileiro. Título concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver as características de outro estado da região Sudeste. São Paulo. Com intensa influência bandeirantista, a composição gastronômica de São Paulo ocorreu pela ação de tropeiros em viagens pelo interior do estado. Nessas viagens havia pratos de fácil preparo e sabor marcante, preparados com o que encontravam em cada região de passagem. Com o fluxo de imigrantes, no final do século XIX e o começo do século XX, o estado de São Paulo deu início ao que atualmente compõe uma variedade gastronômica rara. O pastel nativo de São Paulo, com influência da cultura oriental, atualmente é difundido por praticamente todo o Brasil. Na cidade de São Paulo, há uma grande influência das culturas libanesa, síria, italiana e japonesa. O virado à paulista é um prato tradicional que contém arroz, tutu de feijão, couve, ovos, farinha de milho e pedaços de carnes de porco. Em outros estados existem variações de combinações para esse prato, em que são adicionados outros alimentos. Antes de prosseguirmos com as explicações, vamos verificar a sua compreensão até aqui. Analise a próxima sentença e decida se ela é correta ou errada. A culinária mineira possui influências das culturas libanesa, síria, italiana e japonesa. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão avançar. Exatamente, essa afirmação é realmente errada, como vimos anteriormente. Respondido o exercício, podemos partir para a última região do Brasil. Região Sul. A mistura étnica dessa região levou a uma culinária bastante diferente do restante do país. A intensa presença das culturas italiana e alemã quase eliminaram os já presentes portugueses e espanhóis, além de hábitos que se firmaram da cultura indígena. Paraná. Mesmo com a grande presença portuguesa e indígena, o Paraná foi depois influenciado pelas culturas italiana, alemã, polonesa, francesa, ucraniana, austríaca, árabe, síria, libanesa e japonesa. A região passou a ser ocupada no século XVII pelos portugueses e paulistas, tendo a economia baseada na pecuária. O consumo desses animais se tornou mais presente com a fusão dos hábitos dos imigrantes, transformando-se em tradicionais pratos como porco, boi ou carneiro no rolete. Também incentivou o emprego da quireira amarela na produção de alimento, como a quireira lapiana, que é um cozido de quireira de milho, carne de porco e ervas diversas. Mas uma característica que se pode ressaltar é a utilização do pinhão na alimentação, como um hábito herdado da cultura indígena. Santa Catarina. O estado de Santa Catarina apresenta uma diversidade gastronômica que acompanha sua formação geográfica. No litoral, a influência portuguesa fornece como base frutos do mar que se mistura com a influência indígena, com a utilização de mandioca. Em algumas cidades litorâneas se conservou a tradição da gastronomia portuguesa, mas também pode-se encontrar peixe frito com pirão de farinha de mandioca. Já no interior do estado destaca-se a influência italiana, com lasanha, polenta, uso de frangos e galinha caipira. A cultura alemã se faz presente com pratos à base de porco, como chucrute, chuleta de porco e joelho de porco. No entanto, é relevante destacar os doces, como o folhado de maçã. Também podem ser notadas influências de outras culturas, como a polonesa, a ucraniana e a holandesa, além do tradicional goulash húngaro.
Rio Grande do Sul. A composição da gastronomia gaúcha é resultado da herança cultural dos vários povos colonizadores e da geografia. No litoral, a base é de frutos do mar. Nas regiões de Campanha e Missões, prevalecem as carnes, e na região dos campos, a intensa presença da utilização do pinhão. O churrasco e o arroz carreteiro são opções apreciadas em todo o estado gaúcho. Da cultura indígena herdou-se o cozimento de alimentos em trempe de pedras e a utilização de grelha de varas para assar carnes e peixes. Da cultura portuguesa foram herdados produtos nativos, doces, compotas, frutas cristalizadas e licores. Também é fundamental destacar a presença alemã, com utilização de bastante carne de porco e conservas. Da cultura italiana, o estado apresenta caldos, massas e o desenvolvimento da cultura do vinho. O charque é uma carne salgada, da mesma forma que a carne seca ou jabá, que no século XIX se tornou o principal produto da economia do Rio Grande do Sul. Pela falta de tecnologias de refrigeração da carne na época, o gado abatido para remoção do couro de bom valor de mercado não tinha sua carne aproveitada de modo adequado. Assim, para que a carne não se perdesse, passou-se a conservá-la salgada. Com mais um assunto estudado, chegou a hora de fazer outro exercício. Escolha a opção que completa corretamente a frase apresentada a seguir. No estado, a cultura alemã se faz presente com pratos à base de porco, como chucrute, chuleta de porco e joelho de porco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Resposta correta. Clique no botão avançar. Parabéns! Responder a esses exercícios o ajudará muito a memorizar mais facilmente o conteúdo estudado. Antes de encerrarmos a aula de hoje, vamos ver um rápido vídeo que ilustra o conteúdo que você aprendeu. Acompanhe com atenção. Nessa aula, você aprendeu um pouco sobre a questão do regionalismo na alimentação. Conhecendo os regionalismos das seguintes regiões: Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste, Região Sul. Realmente temos uma vasta cultura gastronômica no Brasil, concorda? Nos vemos na próxima aula. Até lá! Com mais esse aprendizado, chegamos ao final dessa aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela. É notável que esse conteúdo é de extrema importância, não é mesmo? Então estude-o com atenção para prosseguir seu aprendizado com eficiência. Essa aula fica por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado com qualidade. Até a próxima! Então, Raquel, o que achou de todos esses pratos? Nossa, são incríveis. Parecem ser muito saborosos. Os cozinheiros daqui devem ter muita prática no preparo deles. Ah, isso eu te garanto. Temos ótimos cozinheiros de comida típica brasileira. Qual é a sua comida típica preferida? Nossa, que pergunta difícil. O Brasil tem uma ótima culinária em todas as suas regiões. Eu nunca fui para a região norte nem a centro-oeste. Mas já visitei estados de todas as outras regiões. Aliás, mesmo sem estar no estado de origem, acho que já provei a culinária de quase todos. É fundamental que você conheça bem a comida típica de cada região. Precisamos saber orientar muito bem os nossos fregueses. Eu também não visitei o país todo ainda, mas podemos ter uma boa noção de cada gastronomia. Certo. Sei o quanto isso é importante. Vou lhe mostrar alguns pratos das regiões Sul e Sudeste. Ótimo. Adoro a culinária típica dessas regiões. Aqui temos muqueca capixaba, feijoada e leitoa pururuca. Também preparamos virado paulista, querera lapiana e chucrute.
além de várias outras opções.